no livro de Josué, pode pegar a sua Bíblia, livro de Josué. Primeira coisa que Deus foi me sinalizando sobre a questão de eu, Fábio, me santificar para sair daquela crise pessoal, para sair daquela crise humana que me fez dormir preocupado e acordar preocupado. Primeira coisa que nas minhas pesquisas na Bíblia e até mesmo no YouTube fui procurar algo relacionado a santificar, Deus já de cara me fez ir de encontro a Josué. O momento em que Deus começa a falar com Josué a respeito do que ele tinha a fazer com Josué. Você concorda comigo que nenhum de nós estamos aqui nesse mundo a passeio? Existe um propósito, existe algo já planejado por Deus e para Deus, para que você tenha nascido e para que você esteja vivo até hoje, passando por todos os problemas que você já passou, mas permanece vivo até hoje. Existe um propósito. E Deus tinha um propósito com Josué. E lá no primeiro capítulo do livro de Josué, eu comecei a reler aquilo que eu já tinha lido tantas outras vezes, mas comecei a reler, e a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela sempre se renova, e de acordo com as circunstâncias que você vive, ela fala hoje para você de um jeito diferente, como tinha falado ontem, e numa outra circunstância. É a mesma palavra, mas ela se renova de tal maneira milagrosa, que tem esse poder na nossa vida. A palavra diz que, no versículo 2 do capítulo 1 de Josué, Deus chega para Josué e diz: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E então eu comecei a meditar inicialmente nesse versículo, e aí eu fui fazendo para mim, naquele momento, algumas anotações, porque eu sei como é que é a minha cabeça, que é ruim de gravar as coisas. E aí eu fui anotando algumas coisas para que eu mesmo lembrasse a mim. E nesse versículo, quando Deus fala, anuncia para Josué que Moisés estava morto, aquele que era o líder, aquele que estava levando Israel à terra prometida, a Canaã. Deus chega para ele e diz: olha, Moisés, o meu servo, ele morreu, eu recolhi. Agora, porque ele diz assim, dispõe-te. E aí eu fui ver no dicionário, dispõe-te. O que Deus está querendo dizer com Josué quando diz para ele, dispõe-te? E eu vi no dicionário que significa, coloque-se na minha ordem. Dispõe-te é coloque-se na minha ordem. Deus estava dizendo para Josué, Josué, sai dessa prostração, sai dessa situação que você está, coloque-se na minha ordem, aquilo que eu vou te ordenar. E ele diz, é para ontem? É para daqui a pouco? Não, porque aqui vem dizendo, dispõe-te, vírgula, agora, que significa imediatamente, já, tenho pressa, não posso mais esperar. Coloque-se na minha ordem imediatamente. Por quê? Para quê? Para passar este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Pastor, o que isso tem a ver com a questão da santificação, do santificar-se? Porque Josué não poderia fazer isso, cumprir essa ordem de Deus, sem buscar essa santificação. Só santificando-se em Deus, ele conseguiria executar essa ordem. E naquele momento em que eu acordava pensando nos meus problemas, Deus dizia para mim, santifica-te. Ele estava dizendo para mim, meu filho, dispõe-te,
coloque-se na minha ordem, sai dessa ordem do mundo, sai dessa ordem humana que está trazendo confusão, que está trazendo preocupação para você, que está tentando atrofiar a tua fé. Sai dessa ordem, dispõe-te agora, coloque-se na minha ordem imediatamente e santifica-te. Para quê? Para passar esse teu Jordão, para passar esse rio de problemas que está na tua frente, porque lá do outro lado eu tenho algo a fazer. Só que você vai ter que encarar esse rio. E não é só encarar por você. Existe um povo que por meio de você eu quero fazer também viver coisas novas, coisas grandes. E eu fui meditando naquilo. E uma coisa que me chamou muito a atenção, inclusive ontem quando eu relia essa palavra, era a maneira de Deus tratar com Josué, a forma dele despertar em Josué aquilo que de bom Josué já tinha, que era força e coragem. Algo que fazia parte do espírito de Josué. Ele era um camarada forte e corajoso. E se você for ver direitinho nos versículos adiante, que você pode ver aí a partir do versículo 6, ele vem dizendo, ser forte e corajoso. Na verdade, Josué já era um homem forte e corajoso. E Deus estava chamando a atenção de Josué para que ele permanecesse sendo forte e corajoso. Aí me veio uma pergunta, por que essa ordem? Forte e corajoso. Por que, por exemplo, ele não disse para Josué, seja corajoso e forte? Mas ele botou na ordem, primeiro forte, depois corajoso. E eu fui perceber que ninguém é corajoso sem ser forte. Não existe coragem numa pessoa fraca. Não existe coragem numa pessoa debilitada. Ela tem que ser forte. A própria vida, Deus permite passarmos por situações para ir forjando em nós essa força. Você percebe que o filhinho de papai, filhinha de mamãe, que está acostumado a receber tudo de mão beijada, essa criação estraga a personalidade daquela pessoa. Agora você percebe que uma pessoa que está acostumada ou foi acostumada a viver em meio à escassez, em meio às dificuldades, em meio às lutas, essa pessoa sabe se virar melhor na vida. Ela sabe ser resiliente. Ela sabe como lidar com momentos difíceis, com situações difíceis, sem se abalar tanto quanto aquela que sempre teve tudo de mão beijada. Sempre foi fácil as coisas para ela. A vida vai forjando em mim e em você essa força e essa coragem. Mas pastor, eu vejo que tem algumas pessoas que são extremamente fortes, extremamente resilientes. O camarada levou um baque ali, mas está se levantando daqui a pouco e está dando a volta por cima, está se reinventando, está conseguindo reconstruir aquilo que em algum momento desmoronou. E a gente olha para esse camarada, para essa pessoa, e a gente fica admirada, como ela consegue, quando está todo mundo naufragando, quando está todo mundo sendo destruído pelas circunstâncias, ela consegue se destacar, ela consegue ser diferente. Isso nos mostra que ela é uma pessoa forte e corajosa. Corajosa ao ponto de tomar atitudes que venha enfrentar riscos, acreditando no potencial dela e no potencial que Deus dá a ela. E a gente percebe que existem outras pessoas que não têm essa mesma coragem, porque não é tão forte. E Deus estava dizendo para mim, rapaz, sai dessa prostração, sai desse mundinho que você está vivendo, que está te preocupando, porque assim você está sendo fraco. E se você é fraco, você também não vai ser corajoso. Se você não for forte, não for corajoso, eu não tenho como ser contigo.
Eu não tenho como mudar essa situação que está te preocupando, que está te entristecendo. Eu não posso fazer nada, mesmo sendo eu Deus, mesmo nada podendo me impedir, mas a tua fraqueza e a tua covardia está me impedindo. E enquanto você permanecer nessa prostração, nessa situação, você vai de mal a pior. Você vai pregar teoria, mas você não vai viver isso. Você vai crer teoricamente no que está na minha palavra, mas você não vai viver isso. E aí eu perguntava para Deus, como é que eu faço então, Senhor, para ter essa força que no momento eu não estou tendo? Como é que eu faço para ter essa coragem, para tomar uma atitude e dizer para o adversário da minha vida, sai da minha frente, maldito? Porque aquilo que Deus me prometeu, eu vou tomar posse, eu vou conquistar, eu vou lutar, eu não vou baixar a cabeça para essa situação, porque vai ser diferente para mim. Se para a maioria está ruim, eu serei diferente, para mim será diferente. Foi assim com José lá no Egito? Foi assim com Josué, diante de tantas situações? E aí Deus dizia para Josué, ser forte e corajoso. Mas por que Deus falava isso para aquele homem? Porque Deus já estava encontrando naquele homem essa força e essa coragem. E estava incentivando a ele, motivando a ele a permanecer sendo forte e corajoso, porque o que ele iria enfrentar exigiria dele isso. Aquilo que está depois do teu Jordão, depois dessa situação que está tentando te paralisar, vai exigir de você muito mais do que já está te exigindo. E Deus está dizendo para você, meu filho, minha filha, ser forte e corajosa. Mas pastor, eu queria tanto ser como essas pessoas, forte e corajosa, que conseguem se reinventar, que conseguem enxergar coisas onde ninguém está enxergando. E ela vai lá e faz acontecer. Poxa, legal, maravilhoso, queria tanto ser assim, mas pastor, eu olho para dentro de mim e parece que eu não sou tão forte assim. Parece que me falta essa coragem, mas eu queria ter. Eu queria ser e eu queria ter, para que Deus possa me usar, para que Deus possa ser glorificado por meio do meu testemunho de vida, porque eu não me contento apenas em glorificar Ele com palavras, com cânticos ou com o meu corpo. Eu quero glorificar Ele com a minha vida, com testemunho de vida. Eu quero glorificar Ele com uma vida mudada, transformada, abençoada, onde ela seja o cartão de visita da pregação que sai da minha boca, onde ela seja a confirmação da palavra de Deus em mim. Porque não adianta eu ficar pregando sobre Josué, por exemplo, e das suas conquistas, mas eu mesmo não esteja vendo isso em mim, não esteja acontecendo isso através de mim. E Deus está dizendo para nós nessa manhã, meu filho, é possível, e eu quero que seja assim, mas santifica-te. Pastor, mas como é que eu faço nessa questão da santificação? Porque como eu disse, eu admiro quem é forte, eu admiro quem é corajoso, quem não admira? E eu queria muito ser assim. Eu queria dizer uma coisa para você. Existem algumas pessoas que parece que já nasceram fortes, já nasceram com uma personalidade forte, já nasceram com uma personalidade corajosa. E existem outras pessoas que parece que não. Parece que ela não entrou na fila para pegar, receber coragem, força. Não é assim? Mas ela quer ser. Só que ela encontra obstáculos dentro dela, fora dela, que parece tentar impedi-la de ser tão forte quanto a outra, tão corajosa quanto a outra. Aí tem algo que é uma boa notícia para mim e para você. Porque existem situações que você, é triste dizer isso, e a gente não gosta, mas às vezes a gente admite, cara, sou fraco nisso aqui, eu preciso melhorar, eu tenho que mudar nisso, eu tenho que melhorar nisso.
E mesmo você querendo, parece que existe uma dificuldade para conseguir ser, para conseguir fazer, conforme Deus estava dizendo para Josué: seja forte e corajoso. Como é que a gente faz? Aí entra a santificação. Porque quando você se santifica, quando eu me santifico, quando eu busco essa santificação para a minha vida, e Deus vai me ensinando como é que eu faço para isso, vai nos ensinando. Quando a gente faz isso, a gente consegue sair daquele mundinho do fraco, naquele mundinho do covarde. A gente consegue sair dele, porque é um milagre que o Espírito Santo vai proporcionando dentro de nós e nos tornando o próprio milagre. E a gente vai tendo o nosso caráter, a nossa personalidade forjada no que antes era fraco, começa a ser forte. No que antes era covarde, começa a ser corajoso. E as pessoas vão olhando para mim e para você, vão percebendo uma mudança, uma transformação. Quem é que está fazendo isso? É Deus. Quem é que está fazendo isso? É o Espírito Santo. Mas como assim? Esforça-te, tem de bom ânimo, que eu te ajudarei. Com a participação desse que antes era fraco, com a participação dessa que antes era covarde. Deus está mudando o caráter dela, Deus está transformando a personalidade dela. E eu fui procurar saber também no que a Bíblia fala acerca de santificação. Precisei anotar. E a Bíblia diz o seguinte, na Bíblia, no contexto de tudo que Deus nos ensina sobre santificar-se, para podermos viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus. Santificação na Bíblia significa separação para uso exclusivo de Deus. Santificação é separação para uso exclusivo de Deus. Ou seja, para eu me santificar, eu preciso me separar para que Deus possa me usar de forma exclusiva para Ele. Eu entendo que para eu me santificar e estar na posição que Deus quer que eu esteja, para que eu seja bênção e abençoador, eu entendo que eu preciso buscar o abençoador, não a bênção. Eu preciso buscar entender a importância da minha relação com Ele, para que as bênçãos me alcancem. Porque o grande problema de muita gente dentro das igrejas é estar na igreja por causa da bênção. Não, eu estou aqui porque eu preciso de uma cura. Tudo bem que inicialmente possa ter sido isso que tenha lhe trago para a casa de Deus. Mas você precisa entender ao longo da caminhada que não é assim que deve continuar. Você precisa valorizar o dono da bênção. Você precisa entender a relação que você tem que ter de forma íntima e profunda com o dono da bênção. A bênção ou as bênçãos serão uma consequência da tua relação com Ele. E isso é santificação. É você se separar das coisas carnais, mundanas, das coisas naturais. É você se separar disso e ir para Deus, estar separado para Deus. Eu quero ser para glorificar a Deus, eu quero fazer para exaltar a Deus, eu quero estar para que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus em mim. Então é uma separação exclusiva para Deus. Isso é santificação. E tudo o que você ou eu fizermos para que essa separação aconteça, é santificação. Ah, pastor, tem coisas na minha vida que eu percebo que me separa de Deus, tira o meu foco. Tem coisas na minha vida, no meu dia a dia, que já se tornaram até cotidiano, e que eu gostaria de mudar e até agora ainda não consegui mudar. Tem coisas na minha vida que me separam de Deus. Quando eu percebo, eu já estou falando o que eu não devo, eu já estou pensando o que eu não devo, eu já estou agindo de forma que eu não devo. Me separa no outro sentido, de me distanciar de Deus. Então, meu amigo, santificar-se é você se separar disso. Santificar-se é você lutar para largar isso. E você sabe o que é. Eu não preciso ficar aqui enumerando, porque talvez eu até me perca nisso.
Porque o Espírito Santo, ele fala de forma muito clara para mim e para você, quais são os pontos da minha vida e da tua vida que precisa se converter, para que nessa conversão você esteja no processo de santificação, de separar a tua vida para uso exclusivo de Deus, não é para uso exclusivo teu ou meu, no sentido de que, ó Senhor, se o Senhor fizer, eu farei também. Se o Senhor for comigo, aí eu serei contigo. Não, não é assim. Não é exclusivo para você. Santificação não diz respeito, por exemplo, eu vou abrir um jejum para Deus me curar. Não é que não possa fazer isso, pode. Existem propósitos diferentes, pode, mas isso não significa santificar-se. Isso não significa você buscar uma separação para uso exclusivo de Deus. Santificar é você colocar Deus em primeiro plano. Você é secundário. Suas necessidades são secundárias. Porque quando você começa a entender, e eu também, começamos a entender que Deus tem que estar à frente, tem que encabeçar tudo na minha vida, Ele tem que ser o cabeça da minha vida, eu preciso me consertar por Ele, não é pensando nas consequências do que aquilo vai me trazer. Não, é por Ele, é por amor a Ele. É por dedicação a Ele. Quando eu faço isso, todo o meu esforço de querer me aproximar dEle, isso é o processo de santificação. É orar, jejuar, ler a Bíblia, corrigir os meus erros, porque a gente é tão comum querer corrigir os erros dos outros, e não somos capazes de corrigir os nossos. Então, santificação é isso, é tudo aquilo que me aproxima de Deus, é tudo aquilo que prepara a minha vida para o uso exclusivo de Deus. E aí, você sabe, por exemplo, algo que me chamou a atenção enquanto eu lia a Bíblia ontem, sobre essa questão de santificação, quando Deus começou a criar tudo nesse mundo, tudo que existe nesse mundo, para cada dia Ele foi criando algumas coisas. E cada vez que terminava aquele dia e que Ele terminava aquela criação daquele dia, você vai ver lá em Gênesis, que diz, e viu Deus que era bom. E aí no dia seguinte, Ele criava mais alguma coisa, e viu Deus que era bom. Em cada um dos dias você vai encontrar essa expressão, e viu Deus que era bom. Mas quando Deus chegou no momento de começar a criar animais, e criar o homem, você vai encontrar uma outra expressão lá, dizendo, e Deus abençoou. E disse, sede fecundos. Isso tanto para os animais, como quando chegou o dia de criar o homem. Diz lá, e Deus o abençoou. E disse, sede fecundos, crescei e multiplicai. Legal. Cada dia de criação, viu Deus que era bom. Quando chega na criação dos animais, quando chega na criação dos homens, Deus fala lá que viu Deus que era bom, e Deus os abençoou e disse, sede fecundos. E no sétimo dia, para você entender o que é santificação. No sétimo dia você vai reparar lá, você pega lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1 ou 2, vai estar dizendo, no sétimo dia, depois dele ter criado tudo, dele ter dito várias vezes que era bom, e de ter abençoado a criação com relação aos animais e com relação ao homem, Deus abençoou. O sétimo dia, vou pegar aqui que fica melhor, Gênesis capítulo 2, versículo 3. Gênesis 2, 3. Para você entender o que é santificação, separado para uso exclusivo de Deus. Gênesis 2, 3. Diz assim a palavra de Deus, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, ou seja, separou exclusivamente para Ele. Os 6 dias da sua criação não era exclusivo para Ele, era para o homem. Tudo que Ele criou foi pensando em mim e em você. Não era exclusivo ou somente para Ele. Era para Ele, mas era também para mim e para você. Mas o sétimo dia, diz aqui, Deus
e abençoou Deus o dia sétimo, ele também abençoou o homem, ele também abençoou os animais. E o dia sétimo ele abençoou aquele dia e o santificou. Tirou aquele dia exclusivamente para ele, para o descanso dele. O sétimo dia se tornou exclusivo para Deus. Por isso a gente usa muito aquela expressão, não, domingo é do Senhor, né? É do Senhor. É o dia em que você se dá mais, é o dia em que você se dedica mais, é o dia em que você esquece das coisas que você precisa e dedica aquele dia para o Senhor. É para adorar, é para buscar, é para glorificar, é para estar em comunhão com Ele. É o dia que o próprio Deus abençoou e o santificou. Ou seja, separou exclusivamente para Ele. Então eu entendo que buscar santificação na minha vida é buscar ser como o dia sétimo. É como o dia que Deus separou exclusivamente para Ele. A minha vida existe exclusivamente para Deus. A tua vida existe exclusivamente para Deus, para servir a Deus. Mas pastor, e as minhas necessidades? Serão consequências o suprimento delas. Serão consequências. Enquanto a pessoa ficar trocando as coisas, botando a carroça na frente dos bois, vai dar errado. Deus pode até abençoar aqui e ali, por amor, por misericórdia, para ver se essa pessoa desperta, aprende alguma coisa, para lá na frente ela entender o sentido exato do que Deus quer fazer na vida dela. Mas ela não pode levar a vida toda dela como uma criança que não entende como as coisas funcionam e continuar fazendo errado. Ela vai ter que aprender ao longo da caminhada que ela existe para uso exclusivo de Deus. A vida dela existe para uso exclusivo de Deus. Você não morreu com essa Covid, você não naufragou como muitos já foram, e Deus sabe de todas as coisas. É para uso exclusivo de Deus. Então você precisa se santificar. E aí eu fui vendo a forma de Deus agir com Josué. Vamos voltar lá. Josué capítulo 2. Perdão, capítulo 1. Versículo, vamos ler aqui do versículo 4 adiante. Eu fui lendo e fui vendo o jeitinho sábio, inteligente, de Deus tratar Josué e colocar ele dentro dessa santificação. Voltando a dizer que Josué já tinha uma personalidade, o seu espírito não diz respeito ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, diz respeito ao próprio espírito do homem. O seu espírito era de um homem forte e corajoso. E Deus encontra nele essas qualidades. Opa, é ele o cara. É ele quem eu vou usar. É ele quem vai ser o sucessor do meu servo Moisés. E aí vê só o jeitinho de Deus ir tratando. Versículo 4. Deus começa a dizer para Josué: desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Deus já começa a incentivar Josué, dizendo para ele: olha, tudo isso será o teu limite. Ou seja, você vai ser o cara. Eu vou te fazer conquistar muitas coisas. No versículo 5, ele continua motivando Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus, ele continua dizendo para Josué tudo o que ele vai fazer na vida de Josué e por meio da vida de Josué. Versículo 6, aí Deus começa dizendo para ele: ser forte e corajoso. Mas isso Josué já era. Por que Deus pede a alguém que já é para ser o que já é? Porque na verdade Ele está incentivando a você a não perder essa essência. Ele está incentivando a você, a Josué, a mim e a você, a permanecer nessa posição,
porque ele vai precisar disso. Ser forte e corajoso não é só para hoje, é também para amanhã, é também para o mês que vem, é também para o ano que vem, porque ser forte e corajoso vai te permitir atravessar uma fase, para ir para uma outra fase mais difícil, que vai exigir ainda mais força e mais coragem. Então no 6 ele diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Versículo 7. Tão somente, de novo ele enfatiza, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Aí dá uma paradinha aí. Ontem eu fiquei analisando, caramba, como Deus é inteligente, como Deus sabe exatamente como tratar com cada um de nós. Ele pega um camarada que já é forte e corajoso, motiva ele a permanecer nessa força e nessa coragem, mostra para ele, através dessa motivação, mostra para ele o que ele vai fazer na vida desse camarada, e já começa a dar receita para ele, de como ele precisa agir, para não sair dessa força e dessa coragem, porque Deus começa a dizer para ele, para que ele venha ter o cuidado de fazer segundo a lei que Moisés havia passado para aquele povo. Pastor, eu reconheço que existem algumas coisas na minha personalidade que eu gostaria muito de mudar, inclusive me tornar uma pessoa forte, inclusive me tornar uma pessoa corajosa, porque eu vejo que me falta esses predicados, esses predicativos. Me falta, eu quero, mas quando eu vejo, eu encontro algumas barreiras que eu não consigo ser tão forte como eu gostaria de ser. Eu não consigo ter tanta coragem como eu gostaria de ter. Aí Deus dá a receita. Preste atenção nas leis. Examine essas leis. Procura aplicar isso na sua vida. Procura viver a fé. Porque fé não é acreditar que Deus possa fazer, mas fé é você viver esse poder dele. E isso é algo que vai ultrapassar as suas condições, porque é um milagre que o Espírito Santo vai fazer em você. Ele vai te tornar forte. Volto a dizer, tem gente que parece que já nasceu forte e corajosa, tem outras que não, mas dá para forjar essa pessoa, uma pessoa forte e corajosa. Dá para forjar. É só você começar a incentivar, é só você começar a encorajar, é só você começar a impulsioná-la, porque em algum momento ela vai acreditar em tudo aquilo que você está dizendo para ela. E se sendo a pessoa que está fazendo isso, Deus, que conhece exatamente o seu interior, o meu interior, que é capaz de fazer milagres por meio do Espírito Santo, por meio da sua palavra, então isso é eficaz. Ele começa a dizer para Josué: busca, atente-se às leis de Moisés. Ele vai dizendo que Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Essa é a tua parte, esse é o teu esforço, é o teu exercício de santificação, que vai lhe capacitar a ser forte e corajoso. Se você já é, legal, vamos trabalhar nisso para que seja ainda mais. Se não é, então vamos começar a ser. De que jeito? Atenta para isso, meu filho. E ele vai continuando a dizer sobre não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, quer ser bem-sucedido? Vai fazendo essas coisas. Isso aqui é um processo de santificação. E eu preciso, Josué, que você se santifique nesse sentido, para que você venha levar esse povo a herdar a terra de Canaã. No versículo 8, não cesses de falar deste livro da lei, ou seja, ocupe a tua boca, teu pensamento,
com as coisas da lei, com as coisas que vêm de Deus. Para de falar o que não edifica. Para de pensar naquilo que te destrói, naquilo que te diminui, naquilo que te torna fraco, naquilo que te torna covarde. Medita nessa lei. Fala desse livro de dia e de noite. Seja algo constante na sua vida. Exercite isso, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Porque se você não ficar lembrando para você mesmo tudo que está escrito aqui, lembrando, lendo, meditando, repetindo, você esquece. Os problemas da vida, a natureza humana te faz esquecer. Quantas vezes é necessário o Espírito Santo estar te lembrando algo que você já sabe, que você já leu, que você já pregou para alguém, e aí chega o teu momento de viver, parece que você esqueceu, e aí você começa a ser envolvido por preocupações, por dúvidas, e aí existem as oscilações. Deus está dizendo, medita nessa lei, fala dela de dia, de noite, constantemente. Isso é para você, é para o teu bem. E continua dizendo, segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O prosperar não está se referindo à questão financeira não. Está se referindo às coisas darem certo, em qualquer âmbito, em qualquer fase da sua vida. Não te mandei eu, ou seja, não é qualquer um que está falando contigo não, Josué. Sou eu, é Deus, o seu Senhor. Não é eu que estou te mandando sobre ser forte e ser corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Onde quer que andares, em tempos bons, em tempos ruins, em situações tranquilas, em situações turbulentas, por onde você andar. Eu que estou falando para você, para ser forte e corajoso, porque eu vou ser contigo, você não vai estar sozinho. Então quando você se pega murmurando, quando você se pega reclamando, quando você se pega em situações que está te faltando força e coragem, está te faltando fé, é porque você está deixando de meditar naquilo que é de Deus, é porque você está saindo da questão de estar separado para Deus, e você começa a olhar para outras questões. É o que acontecia comigo, estava acontecendo comigo naquele sábado, na sexta-feira quando eu fui me deitar, e no sábado quando eu acordei. E quando disse, preste atenção no que Deus tem para dizer para você nessa manhã, e Deus me falou, é porque realmente eu estava precisando desse sacode, para eu despertar, para eu acordar. E Josué, ele foi naquele processo de santificação, e Deus pôde usar, porque quando ele se deparou, lá no capítulo 2, quando ele se depara lá com a situação do rio, e que precisaria atravessar aquele rio Jordão, com todo o povo, porque lá do outro lado, é que estava Canaã, é que estava a terra prometida. É depois dessa situação que você está passando, que está a promessa de Deus, da tua vitória. Você vai ter que passar por ela, não tem outro jeito. Como é que você vai passar? Precisa ser forte e corajoso. Josué entendeu que aquele processo de santificação era necessário para a vida dele. E aí quando chega um dia antes de atravessar o Jordão, ele chama o povo de Israel. Primeiro ele chama os sacerdotes, dá algumas coordenadas, e aí ele começa a chamar depois o povo de Israel. Capítulo 3, versículo 5, diz assim, estou terminando. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Será que o teu amanhã não é daqui a pouco? Será que o teu amanhã não é realmente amanhã? Não é daqui a algum tempo? Aquilo que você está esperando acontecer na sua vida e por meio da tua vida, na tua casa, na tua família, no teu casamento, nas suas finanças. Deus está prometendo que amanhã fará grandes coisas, o que significa que essa situação de hoje é temporária.
vai passar. E você precisa ser forte e corajoso, porque amanhã Deus fará grandes coisas. Mas Ele chama o povo a se santificar. Ele chama o povo a se separar para uso exclusivo de Deus, para que Deus amanhã faça grandes coisas. Sabe o que acontece? Quem não entra nesse alinhamento, ele até vê Deus fazendo grandes coisas na vida de outros, mas na dele não vê. Nada acontece. E claro, isso é desmotivador. Isso é triste. Deus está dizendo para mim, para você, santifica-te. E o tema da mensagem é exatamente isso. Santifica-te e lhe abrirei o teu Jordão. Qual é o teu Jordão, meu irmão? Qual é o teu Jordão, minha irmã? O que está diante de você, que você sabe que depois de passar isso, que lá está o teu amanhã. E nesse teu amanhã, Deus fará grandes coisas. Você crê nisso? Creia, creia, mas não apenas creia, viva essa fé. Ponha isso em prática, porque fé sem obras é morta. Amém? Gostaria de te convidar a ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. E saia daqui com essa palavra no teu coração: eu preciso me santificar. Eu preciso me separar para uso exclusivo de Deus. Eu preciso me afastar de tudo aquilo que eu faço na minha vida, que eu carrego na minha vida e que me atrapalha nessa separação, onde a minha vida seja de uso exclusivo para Deus. Só assim o meu amanhã me fará ver grandes coisas que Deus tem para fazer. Feche os teus olhos, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. É muito fácil, meu Deus, nós conhecermos literalmente a palavra do Senhor. É muito fácil, meu Deus, na teoria, sabermos daquilo que o Senhor fez e faz. É muito fácil com os nossos olhos contemplarmos, meu Deus, vidas sendo abençoadas, mas é difícil quando isso não acontece conosco. E para acontecer, meu Deus, nós entendemos que precisamos ser forte e corajoso. Sabemos, meu Pai, que para isso existe um processo de santificação que nos levará ao amanhã, nos levará a atravessar o nosso Jordão, para que então o Teu nome seja glorificado, porque grandes coisas o Senhor há de fazer na minha vida e na vida de cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão. Tão somente se Tu forte e corajoso, em nome de Jesus. E se você toma posse disso, diga amém e aplauda esse Deus, porque isso é vida para você, é vida para mim. E Deus é com a gente, em nome de Jesus. E eu agradeço aqui a oportunidade